Imagine a seguinte situação: uma sociedade que está com seus valores decaídos, as coisas estão muito confusas, as pessoas já não têm mais um sentido de vida, tudo está começando a deteriorar, as pessoas estão bem perdidas e de repente aparece um grupo de filósofos que começam a desenvolver escolas de filosofia. E o que eles transmitem servir para que essas pessoas que estão nessa situação comecem a ter uma nova perspectiva. Então eles começam a transmitir esse conhecimento e esse conhecimento passa a ser muito válido para aquele momento. Toda uma movimentação histórica acontece a partir disso. Isso, de fato, aconteceu. Não é uma ficção apenas. Isso aconteceu realmente no momento da civilização grega. O que a gente hoje conhece como Grécia ainda não existia de fato, mas aconteceu exatamente assim. Eles estavam num período muito decadente e aí então surge um grupo de filósofos, que é o tema da nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar dos pré-socráticos, que são inclusive considerados os primeiros filósofos. Mas para a gente entender um pouquinho isso, eu preciso voltar no tempo. Eu preciso ir um pouquinho lá nas origens. E a gente precisa ver o que estava acontecendo naquela época, que pode ser um indício de uma explicação de como é que surge, num momento de caos, um grupo de filósofos com uma sabedoria tão profunda, tão especial. Os pré-socráticos é uma parte da filosofia que eu acho muito interessante, muito especial, muito válida, e ao mesmo tempo ela é muito misteriosa. Por quê? Porque a gente não tem muito registro histórico. Não se tem quase nada de obras, de algo que possa realmente fundamentar. A gente não tem muito, historicamente falando. O que a gente vai ter são relatos de pessoas, inclusive da época, que falavam sobre os pré-socráticos. Mas o que acontece? Resumidamente, para a gente falar um pouquinho da história da Grécia, e do que hoje a gente chama de Grécia, porque na época não existia essa ideia de Estado, de nação grega. Por quê? Porque existiam várias cidades, e as cidades eram independentes. Antes de existir essa ideia de Grécia, que isso aconteceu com Péricles, lá no século V, né? Antes estava tudo muito dividido, eram movimentações independentes de cada cidade. Então você tinha Esparta, Atenas, tinha os povos, né? E antes desses povos, a gente vai ter todo um pessoal que estava naquela costa que envolve o que hoje é a Grécia, ali no Mar Egeu, e também a costa oriental, que hoje é a Turquia, e que antes se chamava Anatólia. Então ali já existia toda uma movimentação humana e que já estava fazendo muitas experiências. Então a gente vai ter ali 4 períodos. Resumidamente, se a gente for pensar como surge todo esse processo, a gente vai ter 4 períodos históricos. O primeiro período é chamado período pré-homérico. Por que homérico? Porque Homero, o poeta, aquele da Ilíada e da Odisseia, ele marca um pouco a história, ele é um referencial histórico. Então é chamado pré-homérico por quê? Porque ainda não existia a participação do trabalho dos poetas. Os poetas ainda não tinham entrado, ainda não tinha Homero, ainda não tinha, por exemplo, Hesíodo, com a sua obra A Teogonia. Então o que tinha lá? Aqueles povos que estavam começando já a formar, eles vão ser a semente do que depois vai vir ser a Grécia. Então nós temos quem? Os aqueus, os jônios, que é naquela região ali, a Jônia, os dóricos, os eólios, então todos eles já estavam ali. E todos eles também já estavam se movimentando e se expandindo. Eles estavam em busca de novos territórios. E eles também foram para o território que hoje a gente conhece como Grécia. E ali também já tinha movimentação humana, já tinha outros grupos ali. E há toda uma miscigenação ali de culturas. E aí, resumidamente, a gente vai ver que depois desse período pré-homérico, que há uma certa expansão, porque há uma fusão de culturas, de quem estava lá e com quem estava chegando, a invasão, por assim dizer, desses povos que vieram aí do mar, e eram povos muito guerreiros, inclusive. Eles não eram assim povos que estavam indo só para investigar, não, eles eram povos guerreiros porque tinha esse senso de dominação mesmo, eles estavam indo para conquistar aqueles territórios. Depois que passa essa parte, o que vai acontecer? Aí vem sim o período homérico. O período homérico
é um período muito interessante, porque ele é considerado o período das trevas. Ou seja, há um obscurantismo naquilo que já existia ali naquela região. Esses povos que eu citei, eles já tinham conhecimento agrário, eles tinham conhecimento de sociedade, eles tinham conhecimento de leis, eles estavam desenvolvidos. Mas aí, incrivelmente, tudo isso começa a retroceder e a gente entra no período chamado período homérico, que aí sim entra a obra, né, entra o trabalho de Homero, de Hesíodo, como poetas. Para quê? Para fazer, para complementar isso, né? Porque não se tinha mais nada. O período das trevas significa que aquele momento ali, quem estava ali, aquele povo, toda aquela mistura de culturas, eles perderam toda a questão do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, esse momento, nessa região que a gente chama de Grécia, eles perderam até a escrita. Imagina, a Grécia perdeu a escrita. Os povos que estavam lá não tinham mais a escrita, não tinham mais uma linguagem. E isso é um dado muito importante, porque a escrita ela desempenha um papel fundamental dentro das civilizações. Ela já denota o quê? Denota que aquela sociedade é capaz de se expressar em símbolos. O que é a escrita? Nada mais do que símbolos, né? Então, quando isso deixa de acontecer, realmente tudo regride. Então, eles perderam os conhecimentos agrários, eles perderam os conhecimentos de navegação, os conhecimentos de comércio, foi perdendo tudo. Aí perde a escrita, perde a cultura, perde as expressões do conhecimento humano, da expressão humana. E aí, qual é o papel de Homero, qual é o papel de Hesíodo? Como não se tinha nada, precisou de alguém para continuar contando a história daquele povo. Quando a gente fala que Homero é poeta, mas no sentido assim, quase que de uma profissão, não porque ele gostava de ser poeta e fazer poesias, não. O poeta naquele momento, nesses primórdios da civilização, e não aconteceu isso só na Grécia, os poetas eles ficaram responsáveis pela manutenção da história daquele povo. Então o que é que ele faz? Como não tinha mais recursos de civilização, ele começa a resgatar tudo aquilo e contar de uma maneira simbólica, que são os mitos. E é por isso que ele é conhecido pelos seus mitos, a Ilíada, a Odisseia. Tudo isso não se trata só de figuras que ele juntou e para dar um contexto de uma história. Não, na verdade tem um fundo aí, é um fundo de uma realidade que fica subjacente, né? E aí a gente vai ver que ele, através dos mitos, através das suas obras, da sua mitologia, ele está fazendo com que a história do povo, que ali já estava habitando aquela região e se movimentando, pudesse ser registrada. Então, às vezes a gente pensa que, não, a Ilíada, a Odisseia é só a história de uma viagem, né, de pessoal que foi lá dominar a Troia. Não, não é só isso. Ele estava falando que naquele momento estavam acontecendo muitas movimentações de viagens. E aí é interessante esse período das trevas, porque ele é das trevas, mas é ele que vai anunciar o próximo período histórico, que é o período arcaico, que é o quê? Um renascimento dessa civilização que a gente está chamando de Grécia. Por quê? Porque a coisa começou a ficar tão complicada que aí os governantes, os líderes, eles sentiram necessidade de fazer, olha, nós temos aqui um conhecimento que não pode se perder. Então, vamos levar esse conhecimento para outras terras. E aí, então, começa toda uma movimentação. Começa um deslocamento de pessoas que falaram, não, tudo bem, eu vou, pode deixar, eu vou. E foram para onde? Foram para a Jônia. Basicamente foram para a Jônia, foram ali para a cidade de Mileto. E aí começa o quê? Toda uma extensão do pensamento, da vivência daquele povo que a gente hoje chama de gregos, né? Eles começam a levar isso para essa costa oriental, que hoje é a Turquia, e que antes era a Anatólia. Então começa todo o quê? Um processo de viagens. E aí o que a gente vê na Odisseia? Uma viagem de ida e de retorno. E é interessante observar, porque aí a gente vai ver o quê? A história e o mito estão se entrelaçando. E isso é muito interessante do ponto de vista filosófico, para a gente entender que a mitologia não é simplesmente uma ficção, uma história que não aconteceu, que é apenas algo, né, fantasioso. Não. A verdadeira mitologia, ela está com elementos ali de conteúdo, de vivências daquilo que aqueles homens, naquele momento, aqueles seres humanos, estavam experimentando. Então, essas viagens, elas aconteceram e também foram relatadas pelos poetas. Foram relatadas nos trabalhos homéricos. E é isso tudo que vai influenciar depois o próximo período
do que a gente está chamando de Grécia, que é o período clássico. Aí sim, aí é a Grécia que a gente conhece, porque aí já é o século V até o século IV a.C. E aí vocês percebem que houve um período de obscurantismo. A seguir a todo o período de obscurantismo sempre vem um renascimento, porque isso faz parte dos ciclos, né? Assim como aconteceu, por exemplo, na Europa, que a gente sempre imagina que a Idade Média foi só na Europa, né? Não, todas as civilizações passam por idades médias e também depois iniciam o seu renascimento, né? E aí começa então, a partir do século V, o período em que a gente conhece aí a época clássica. A gente vai ver que começam a surgir os filósofos que a gente conhece mais, porque os pré-socráticos a gente não tem muita referência, porque não tem muito registro, mas os mais famosos são da época do período clássico mesmo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. É aí nesse momento que se situa historicamente o aparecimento dos pré-socráticos. São eles que vão viabilizar o nascimento da época clássica. São eles que vão começar a abrir a estrada filosófica para que depois os gregos sejam conhecidos como os filósofos que inauguram, né, a filosofia no Ocidente. Mas nós devemos aos pré-socráticos isso. Eles é que começaram a trabalhar numa linguagem muito profunda, uma filosofia muito hermética, muito voltada para os mistérios, mas falando de coisas que tinham a ver com a vida, com o universo, com a existência, com o ser humano, todos eles estavam falando sobre isso. Então a gente vai ver que é uma decorrência natural, né? E como é que eles surgem? Como é que surgem os pré-socráticos? Mais ou menos historicamente é isso. Imagina-se que houve muita migração do que hoje ali naquela região, eles estavam ali naquela região da Grécia e começam então a fazer essas viagens. E aí o que acontece? Aquela região ali, que hoje é a Turquia e que é aquela costa oriental, começa a se desenvolver muito. É interessante porque se desenvolve tanto no lado do pensamento, aí fundam-se escolas, e Mileto vai ser uma cidade assim por excelência, porque ela vai gerar 3 grandes filósofos pré-socráticos, né, dos quais nós vamos falar, e também começa a expandir em termos econômicos, começa a expandir em termos políticos, sociais, e fica uma região muito rica, e fica uma região muito propensa ao progresso, ao desenvolvimento de processos civilizatórios. E aí, então, tudo isso favorece. Então, eles começam a desenvolver essa filosofia. E eles são da própria cidade de Mileto. Os filósofos que a gente vai tratar aqui hoje é Tales, de Mileto, como o próprio nome diz, mas Anaximandro e Anaxímenes também são de Mileto. Então, é uma cidade muito especial, né? Na época, Mileto ela realmente foi um celeiro, né, de filósofos pré-socráticos, certo? Por que chama pré-socrático? Isso também é uma questão interessante da gente analisar. É pré-socrático porque se considera que eles foram os primeiros filósofos antes de Sócrates. É só para marcar mais ou menos um ponto aí na história. Embora não seja tão rigoroso, porque a gente vai ver que também tivemos pré-socráticos contemporâneos a Sócrates, na mesma época dele. Então não é tanto uma questão cronológica, é uma questão do tipo de filosofia. Porque a partir de Sócrates muda um pouco a forma de desenvolver o pensamento filosófico, ele muda um pouquinho a partir de Sócrates. Até então, com os pré-socráticos, a filosofia ela era muito mistérica, ela tocava em pontos assim muito dos enigmas da vida e do universo. E eles trabalharam muito bem essas questões. Aí, a partir de Sócrates, começa toda uma movimentação em função de outros interesses que a sociedade tem. A gente tem que entender que muitas vezes a própria filosofia ela vem atender uma necessidade daquele momento. Então, o interesse do momento marca, né, aquilo que o pensamento vai nos trazer. Então, quando começa o período de Sócrates, começa uma nova possibilidade. Eles estão interessados em outras coisas. E aí é interessante observar que, veja, o pensamento pré-socrático não é continuado por Sócrates. Não há uma continuidade. Poderia pensar assim, né? Não, os pré-socráticos, quando chega Sócrates, ele continua o pensamento pré-socrático. Mas não foi isso que aconteceu. Há meio uma quebra aí nessa ideia da filosofia. Porque Sócrates não vai trazer tanto esse conteúdo mistérico, não vai falar numa linguagem tão fechada.
Pelo contrário, ele vai falar de uma maneira bem mais aberta e vai trazer uma nova, né, um novo olhar para a filosofia, mantendo a base, mas ele vai trabalhar de maneira diferente. Então, por isso que os pré-socráticos, eles são especiais, porque eles aparecem meio que do nada, trazem um conteúdo que não existia, esse conteúdo não tem uma continuidade específica, marcada, e aí a filosofia continua. Onde é que a gente vai ver um pouco de resgate disso? Com Platão. Platão é muito mais pré-socrático do que o próprio Sócrates, porque Platão já vem novamente falar dos mistérios, dos enigmas. Ele também já traz, ele trabalha muito com mitologia, com aspectos míticos para falar dos mistérios da natureza, do ser humano. Então ele é muito mais pré-socrático do que o próprio Sócrates. Aí depois vem quem? Aristóteles, que também já não é tão pré-socrático. Inclusive Aristóteles, a gente sabe dos pré-socráticos por conta de análises, de interpretações, de comentários de Aristóteles sobre os pré-socráticos. Só que temos que entender o seguinte, na época de Aristóteles, ele também já não está mais com essa mentalidade tão mistérica. A filosofia aristotélica, ela já é até diferente da de Sócrates e diferente da filosofia de Platão. Ele vai tratar mais dos aspectos materiais, dos mistérios, mas relacionados aos fenômenos mais voltados para as questões materiais. Embora seja uma filosofia muito profunda, mas já inaugura uma outra época da filosofia. Então, Aristóteles vai comentar os pré-socráticos, mas talvez ele não tenha conseguido chegar ao ponto fundamental do que os pré-socráticos estavam querendo dizer. Não que ele não soubesse, mas porque talvez naquele momento ele valorizasse outros aspectos, que também é uma contingência histórica de acordo com os interesses da sociedade, dos anseios da humanidade em relação àquilo que ela busca como respostas. Tanto é que os pré-socráticos, eles também foram conhecidos como os físicos. Quem deu esse título a eles foi Aristóteles. Por quê? Porque ele considerava que eles trabalhavam numa linha específica. Mas não vamos confundir físico com realidade física das coisas. Não. O termo físico vem da palavra physis. Physis, né, na linguagem antiga. E physis, na linguagem antiga, significa gênese, origem, começo. Aí sim está correto. Aí sim os pré-socráticos eram físicos, mas não porque tratavam das coisas físicas, muito pelo contrário. Eles estavam tratando das coisas mais metafísicas que a gente pode imaginar. Aí nesse sentido está correto. O problema é que essa interpretação perdurou. E aí ficou essa ideia de que os pré-socráticos eram filósofos que falavam do contexto físico das coisas. Não, isso aí não é uma boa interpretação. A gente tem que entender a raiz da palavra, né? Eles tratavam de physis porque falava da origem da natureza. E fundamentalmente qual é a tônica dos pré-socráticos? Eles querem saber a origem de tudo. Eles querem saber o começo das coisas. Eles querem saber de onde tudo parte. E isso não é uma prerrogativa especial dos pré-socráticos. Todos os grandes filósofos chegam um momento em que eles vão se perguntar sobre isso. Como tudo começou? De onde vem tudo? Qual é o princípio de todas as coisas? E isso é importante, né? Às vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas por que eles queriam saber o princípio? Não bastava saber como é que as coisas já estão? Não era suficiente eles saberem que a coisa estava assim ou não estava, está desse jeito ou não está? Por que saber o princípio, o começo das coisas, né? Porque isso é muito importante. Vocês lembram quando eu comecei aqui a conversar com vocês? Eu falei, olha, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, eu tenho que ir na origem. Por quê? Porque na origem existem muitas explicações que vão fazer com que a coisa faça sentido. Então, em qualquer situação de vida, se eu não vou na origem, se eu não vou lá no início, eu fico sem saber a raiz das coisas. E na vida é assim. Eu me lembro até que eu assisti um filme na plataforma de streaming, e é um filme com o Morgan Freeman. Não é um primor da sétima arte, né? Não estou aqui indicando assim fortemente para vocês assistirem, mas é porque toda vez que eu assisto um filme, eu procuro ver o que tem ali de filosófico, o que tem ali de que toca assim, algo além do roteiro, além da trama. E esse filme me chamou a atenção, porque assim, é uma história, né, de romance, é a história de dois amigos, e ele toca nesse assunto, fala de relacionamentos. E é centrada na história do amigo, do Morgan Freeman, que está tentando ter um relacionamento bacana, não consegue, tem algumas desilusões e tal, né?
E aí o que acontece? O amigo, que é o Morgan Freeman, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma percepção, né, quando ele já vê a situação, ele vê a cena, ele já sabe mais ou menos o que é aquilo que vai acontecer. E aí tem uma parte interessante que é uma frase só do Morgan Freeman que me chamou a atenção, porque esse amigo dele tentou ter um relacionamento com uma moça e ele vai apresentar essa moça para o Morgan Freeman, lá num barzinho e tal. E aí ele conhece essa moça, fica ali, acho que não passa de meia hora, esse contato do Morgan Freeman com essa moça, com essa namorada aí do amigo. E aí depois passa essa cena e desenrola todo o filme e lá na frente a gente vai ver o quê? Não deu certo o relacionamento. Aliás, foi um fiasco, na verdade. E aí esse amigo vai conversar com o Morgan Freeman, o personagem do Morgan Freeman. E ele fala, pois é, eu sabia que não ia dar certo. O amigo pergunta, como que você sabia? E aí ele diz a seguinte frase, que eu achei assim muito filosófica nesse sentido. Ele fala, é porque o final está sempre no início. Olha que interessante. Ele conheceu aquela moça ali, naquele momento lá no barzinho, naquela cena apenas, ele já sabia o que aquilo ia dar. Ou seja, o final do relacionamento, ele já tinha percebido só por ter visto o quê? O início do relacionamento. Não é bem assim mesmo? Né? Ou seja, tudo já está no início, o final está no início. Então, se eu quero saber o final de alguma coisa, se eu quero saber como vai ser a história daqui para frente, se eu quero até analisar a história da humanidade, é muito interessante eu ir no início dessa história, eu procurar as origens. E assim é em qualquer esfera. Então, o que faziam os pré-socráticos? Poxa, eu quero saber qual é o sentido da vida, eu quero saber o sentido do universo, da manifestação, dos enigmas, de Deus, de tudo que existe. Então, temos que ir no início, temos que procurar esse ponto, temos que ter um contato com esse ponto que é onde começa tudo, porque ali está a raiz de tudo. Ali já está tudo contido. É exatamente como você imaginar, da onde vem uma laranjeira? Vem da semente. A semente não é o início da laranjeira? E já não está lá dentro essa laranjeira? Está. Ou seja, no começo está o final. Está tudo ali já. Né? Então é interessante a gente observar por que essa preocupação de tantos filósofos em irem para o início das coisas. Então na nossa vida eu acho que também dá para a gente aproveitar isso, né? Se a gente quer saber por que a gente está numa determinada situação de vida, numa condição, a gente parar para refletir um pouquinho, percebe, vai lá atrás, percebe como começou. Como começou. E às vezes não é como começou apenas num gesto. A gente teria que analisar qual foi o primeiro pensamento que deu início a tudo isso, o primeiro sentimento, qual foi a minha primeira postura, ou seja, como eu comecei esse negócio para que agora esteja assim. A gente vai descobrir muitas coisas. E aí você vai ter uma referência, você já sabe, bom, se eu comecei assim e deu nisso, eu acho que agora se eu começar diferente pode dar um resultado diferente. Por isso que saber da origem das coisas é muito importante. Saber da origem dos nossos atos, da origem das nossas ações, o que nos está nos movimentando, como começou tudo isso, de onde eu parti. Isso é interessante a gente observar. De onde eu parti lá atrás para estar onde eu estou hoje. Estando bem ou mal. Mas tudo vai estar lá na origem. Então é por isso que nós vamos ver muitos filósofos buscando essas respostas. Os pré-socráticos, como eu disse, tinham uma linguagem muito hermética, muito fechada, porque eles estavam falando de mistérios, de coisas que ainda não tinham uma resposta e não sabemos nem se vai ter, mas que já existe uma proposta dentro da filosofia como um todo, dentro da sabedoria universal. E que alguns chegaram a esse nível de respostas, outros ainda não. Os que chegaram são sábios, os que estão buscando são os filósofos. E é por isso que nós estamos falando aqui de filósofos pré-socráticos e são chamados os primeiros filósofos. Por quê? Porque até então não se tinha esse conceito. A gente tinha os sábios, a gente tinha os sacerdotes, a gente tinha os grandes conhecedores, né, das leis e que eram consultados por reis e imperadores, mas ainda não se utilizava muito o termo filósofo, filosofia. Diz que esse termo é atribuído até a Pitágoras, que também nós vamos estudar aqui. Então, eles são considerados os primeiros filósofos porque eles vêm trazer a filosofia não mais através de mitos, não mais através de expressões simbólicas. Eles vão falar das coisas que estão presentes no universo. Por isso que a gente vai ver os pré-socráticos falando muito do quê? Dos elementos.
terra, água, ar, fogo, além do fogo, o quinto elemento. Eles vão estruturar todo o pensamento nesse sentido. Por quê? Porque eles estão falando numa chave de uma ciência hoje já perdida, mas que existiu, que é a alquimia. Então eles falavam numa chave alquímica sobre terra, água, ar e fogo. E é muito importante a gente entender, quando a gente estiver lendo, estudando sobre os pré-socráticos, que eles não estavam dizendo que as coisas vêm da água, essa água que a gente bebe, ou da terra, que é a terra que a gente pisa, ou do ar que a gente respira, ou do fogo que a gente usa. Não, eles não estavam falando desses elementos. Esses elementos são uma expressão física, até todo um processo químico para que isso exista. Mas a antiga sabedoria diz que antes disso tem toda uma realidade alquímica, que são as ideias que estão por trás, que são as essências que estão por trás desses elementos. Então você vai ver uma manifestação física desses elementos, mas os filósofos, os grandes sábios, não estavam preocupados com a manifestação física. Eles queriam mexer, eles queriam conhecer e entrar profundamente no motor desses elementos. E aí isso se chama alquimia, porque mexe com estruturas sutis de toda essa relação, desses elementos que hoje a gente conhece e que utilizamos, mas esses grandes filósofos não estavam querendo utilizar esses elementos. Eles não queriam saber para utilizar, para fazer disso algo que pudesse ser aproveitado. Não, eles queriam conhecer os mistérios da natureza. E numa das chaves, um dos mistérios da natureza, ele se mostra através desses elementos, os elementos alquímicos. E é por isso, então, que a gente vai ver eles falando, né? Por exemplo, Tales vai dizer, tudo vem da água. Né? Anaxímenes vai dizer, tudo vem do ar. E eles não estavam se contradizendo. Hein, gente? É muito comum, né, a gente pensar, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, e fala, estão brigando. Não, eles não estão se entendendo. Não é sempre assim. Eles podem estar falando cada um numa chave. Cada um teve uma percepção daquela realidade. Cada um estruturou o seu pensamento de acordo com aquela compreensão, que para ele evidenciou o quê? Para Tales evidenciou que o mundo vem da água. Para Anaxímenes evidenciou que vem do ar. Mas eles não estão em contradição. Porque se você for analisar bem, fizer um estudo até comparado, você vai ver que eles estão falando da mesma coisa. Apenas sob pontos de vista diferentes. Bom, isso foi uma contextualização histórica. E agora nós vamos falar de um dos filósofos pré-socráticos mais proeminentes, que é Tales de Mileto.